Então, boa noite. Hoje é a aula do dia 2 de agosto, curso de Antropologia 3. Nós vamos fazer um mergulho na pesquisa do Bronisław Malinowski sobre o povo, as populações das Ilhas Trobriand. Então, o livro Os Argonautas do Pacífico Ocidental, pesquisa publicada em 1922. Então, o primeiro movimento que eu queria fazer com vocês é o movimento da gente olhar junto o mapa. Né? Então, isso é muito importante em antropologia. Né? Então, em antropologia, a gente vai falar muito sobre outras sociedades, outros povos, outros grupos sociais, e é muito importante a gente entender a história e a região geográfica habitada por esses povos. Né? Então, a gente tem aqui no mapa, né, essa região da Oceania, né? Então, aqui, Austrália, e aqui a Papua Nova Guiné. Então, que é um complexo de ilhas que já foram separadas em termos de países que foram as suas metrópoles, né, colonizadoras da Papua e da Nova Guiné. Né? Ao longo do século XX, ela teve sob domínio da Austrália e, aos poucos, conseguiu sua independência. Então, aqui a gente tem a Papua Nova Guiné, e a gente tem aqui, nesse Mar de Salomão, esse conjunto que são as Ilhas Trobriand. Tá? E daí o Malinowski, ele vai, ao longo desses primeiros capítulos, descrevendo, né, as relações entre essas ilhas e as diferentes comunidades. Né? E algo que vai ser muito importante a partir de agora vai ser vocês entenderem o modo como ele vai descrever a circulação de pessoas, de bens, de línguas e linguagens, né, de encantamentos e magias entre essas ilhas. Né? Então, boa parte da etnografia dele vai se dar não em uma comunidade específica, mas na relação entre essas várias ilhas e as suas comunidades. Tá? Então, isso é muito importante, então muito importante vocês usarem esse recurso dos mapas. Vocês veem que no livro do Bronisław Malinowski ele utiliza largamente esse recurso dos mapas, das fotos. A pesquisa dele é um marco também para o uso de imagem e fotografia em antropologia e em ciências sociais como um todo. Tá? Mas é importante vocês terem essa referência da onde ele está falando, né? De qual região geográfica do mundo e quais as relações geopolíticas dessa região também. Tá? Então, é uma região que é considerada parte da Papua Nova Guiné, né? Que está próxima a diversas outras ilhas. Legal? Então, daí, dito isso, vou passar aqui para a apresentação. E daí a gente vai ter esse nome, né? Esse nome do livro, Argonautas do Pacífico Ocidental, já fazendo referência à importância da navegação. Então, um fenômeno que o Bronisław Malinowski vai estudar a fundo vai ser a circulação de pessoas e bens e valores entre as diferentes ilhas desse arquipélago a partir das canoas. Então, uma parte muito bonita desse livro tem a ver com a fabricação de canoas, o estudo da tecnologia de fabricação de canoas, mas também das tecnologias de encantamentos e proteções mágicas religiosas dessas canoas e dos navegantes, dos argonautas. Tá? Então, a gente já viu no encontro passado que é uma pesquisa que se dá na Papua Nova Guiné, inicialmente com o povo Mailu e depois com outras populações das Ilhas Trobriand, em outros anos. Né? Ela vai ter uma duração de mais ou menos
3 anos no total, né? Mas ele tem daí retornos às Ilhas Trobriand. A primeira publicação do livro vai se dar em 1922 e no Brasil a tradução em 1976. Né? Então vocês veem que tem toda uma geração de cientistas sociais que estudaram essa obra clássica, não em português, mas em inglês. Né? Então, o privilégio que a gente tem de ter um acesso a esse livro traduzido. Né? Então, aqui alguns aspectos importantes dessa obra. Então, o Malinowski, né, que é o pesquisador principal, o antropólogo que fez a pesquisa e escreveu esse livro. Então, a gente viu na aula passada que não necessariamente os antropólogos eram etnógrafos, né, antes desses trabalhos, principalmente da chamada antropologia estrutural funcionalista britânica. E um outro aspecto importante é que ele, então, faz todo o percurso da pesquisa durante todos esses anos de modo isolado, né? Então, o trabalho dele com os interlocutores, então não existe uma equipe de pesquisa, como a gente viu, que era um ideal da pesquisa sociológica e antropológica, tal como aparece no Manual de Etnografia, escrito pelo Marcel Mauss, né? Então, uma equipe de pesquisa de campo composta por etnógrafos, sociólogos, museógrafos, geólogos, biólogos, né? Então pessoas de diferentes áreas do conhecimento que iam a campo juntos, né? Em um campo ou intensivo, né? Permanecendo alguns meses, semanas ou meses em uma mesma comunidade, ou extensivo, uma viagem que passava por diferentes comunidades. Né? Aqui no caso a gente tem a figura do antropólogo, que é também um etnógrafo, e ele vai se valer de diferentes técnicas, instrumentos de pesquisa. Então, um deles, que é fundamental, é a fotografia. Então, é interessante vocês percorrerem o livro e verem a riqueza das fotografias tiradas pelo Malinowski. Então, a foto também aí sendo um dado muito importante, um dado do cotidiano, né, mostrando para a gente, né, a participação do pesquisador na vida do dia a dia dos seus interlocutores, né, e buscando registrar cenas não só de rituais, mas também de trabalhos, de caça, do convívio, né, do descanso. Então, a importância do registro desse cotidiano, né, e desse convívio com os interlocutores. Né. Aí o relato do trabalho de campo, então também como algo muito importante, Malinowski, ele não tinha um caderno de campo, mas ele tinha pelo menos 3 ou 4 cadernos de campo. Um deles era escrito em polonês, os outros eram traduzidos para o inglês, sendo que ele vai falar para a gente, e daí eu vou chamar a atenção disso para vocês, né? Ele vai dizer para a gente da importância do aprendizado da língua dos interlocutores e do registro também das palavras, dos fatos, das narrativas na língua dos interlocutores, né? Para depois se fazer a tradução. Então, ele também tinha um caderno só de termos nas línguas dos interlocutores, né? E um caderno para pensar as traduções e narrativas, relatos, encantamentos, né? Todos os materiais discursivos importantes. E daí ele começa a conceber essa ideia da importância da observação participante. Então, não é só observar e registrar, né? Fazer pesquisa, mas é também participar. Então, com isso surge essa ideia de uma etnografia, que é, ao mesmo tempo, então, uma abordagem teórico e metodológica, né? Porque ela implica na reflexão em campo, né? Então, não existe uma separação entre o momento de coleta de dados e o momento de reflexão sobre esses dados, né?
tudo se dá de modo simultâneo. E daí, só um detalhe que aparece, vocês vão encontrar esse comentário no Wikipedia, que é interessante, né? Que é esse livro, vocês estão tendo acesso a uma parte, foi classificado pelo jornal Folha de São Paulo como uma das obras, uma das 20 obras mais importantes de não ficção, né, do século XX. Tá? Bom, daí o Malinowski vai então conceber isso que ele chama de mandamentos da pesquisa de campo. Então, o primeiro mandamento seria entender esse objeto de estudo, né? Então, o objeto de estudo não é o outro ou os interlocutores, mas sim os seus modos de pensar e sentir. Entendendo que o ambiente social e cultural, né, força também o pesquisador a pensar e sentir de um modo específico e diferente. Então, vejam, a pesquisa ela é concebida numa forma intersubjetiva, né? Então, estar em campo, conviver, faz com que os nossos pensamentos e sentimentos mudem também. Então, a gente investiga o pensamento e os modos de agir e sentir desses interlocutores, mas com isso, os nossos pensamentos e sentimentos mudam. Né? É isso que a gente chama de reflexividade da pesquisa. Né? E daí, um último ponto, né, seria que esses modos de pensar e se sentir são típicos e correspondentes a determinadas culturas e instituições. Então, ele vai falar da importância do aprendizado da língua nativa, né, e de como isso deve ser utilizado pelo pesquisador, né, como um instrumento da pesquisa e um instrumento de aprendizado. Né. Com isso, no caso, né, do pesquisador, antropólogo, sociólogo, que vai fazer uma pesquisa numa sociedade diferente, fala outra língua, né, ele consegue ter acesso direto às informações, né, consegue conversar, conviver de modo muito mais próximo com as pessoas, né, e não depender da figura de um tradutor. Né. Então, por mais que se precise sempre, né, de uma pessoa que ajude a traduzir os textos, a corrigir, né, não é preciso, para participar, para conviver, que você esteja sempre com a pessoa que traduz o que está acontecendo e o que as pessoas estão falando para você. Né? Então, isso dá uma autonomia muito grande para o pesquisador, né? Além de ser algo fundamental em termos de pensar como é que os interlocutores concebem teorias sobre a política, sobre a economia, sobre a medicina. Né? Então, pensar os conceitos nativos, né? São sempre formulados na língua dos interlocutores. Né? E daí ele vai, isso a gente já tinha começado a conversar no encontro passado, né? Definir 3 espécies de dados gerais, né? Que são buscados pela pesquisa etnográfica. Então, uma descrição geral das instituições, a gente vai ver isso um pouco hoje, né? Esse interesse em diferentes instituições e costumes, é o que eles chamam de método de documentação estatística por provas concretas. Então, aquele exemplo que eu dei no começo da aula, né? Da reverência que as pessoas fazem a uma determinada pessoa, né? E isso sendo uma prova, né? E daí a repetição disso, né? Sendo a prova de que existe uma diferenciação entre as pessoas e entre as classes sociais, né? Havendo chefes e pessoas que não são chefes. Né? E daí esses vão ser chamados pelo Malinowski de plebeus. Então, essa recorrência, verificação, né, de repetição, é algo que é importante para você entender e descrever as instituições e os costumes. Tá? Então, as descrições provêm de dados, de observações sobre situações reais, né? Toda a abordagem etnográfica se funda, né, na observação da ação social,
Então, é o que ele chama de imponderáveis da vida cotidiana. Então, você está acompanhando o que acontece no dia a dia com as pessoas. E é importante você não ficar fechado num determinado lugar, não praticar aquilo que os pesquisadores antes chamavam, ou foram chamados, né, de pesquisadores de varanda, né, aqueles que ficavam numa casa e pediam para os interlocutores virem responder a questionários para eles. Né? A importância de você ir e participar das festas, das danças, do trabalho, das atividades rituais, das cerimônias, fazer amigos, né? Então, estabelecer laços de amizade é algo fundamental, né? E daí, para ter um registro, um controle, a sistematização de tudo isso, é importante a manutenção de um diário de campo. Né? E daí, no caso, um caderno em que você mantém anotações diárias sobre tudo o que aconteceu, mais diversos outros cadernos em que você faz anotações sobre arquitetura, morfologia social, economia, língua, religião, né, os diferentes aspectos da vida social. E daí, por fim, né, a coleta de depoimentos etnográficos, narrativas, expressões típicas, né, itens de folclore, fórmulas mágicas, né, que são, para ele, documentos da mentalidade nativa. Tá? Então, ele vai dizer para a gente, né, logo no começo do capítulo. Entramos agora num mar de águas opacas e esverdeadas, monótono, onde se vêem, quando muito, uns poucos bancos de areia, alguns estéreis e varridos pelas águas, outros com uma ou outra árvore de pândano, trepadas em suas raízes aéreas, erguendo-se acima da areia. Nesses bancos de areia, cenários de muitos incidentes míticos do Kula Primevo. Os nativos de Anflet passam semanas a fio, pescando tartarugas e peixes-boi. Mais adiante, em meio à cerração do mar, se adensam os primeiros traços do horizonte com os riscos de um lápis. Como os riscos de um lápis. Aos poucos eles vão ganhando formas. Uns se comprida e alarga, outros vão assumindo a forma de pequenas ilhas. E assim finalmente nos encontramos na grande laguna das Ilhas Trobriand, com Boioa, a maior delas, à nossa direita, e muitas outras, habitadas ou não, ao norte e noroeste. Então, aqui a gente tem um outro recurso fundamental que marca de modo muito interessante a etnografia, que é a escrita etnográfica. Né? Então, a reconstituição dos fatos, né? O entendimento de que é interessante fazer uso de recursos literários, né? De ter uma grande elaboração sobre o relato, né? Do que aconteceu. Aqui no caso, existe um entendimento, né? De que tem um leitor, e esse leitor ele precisa ser introduzido nesse universo que é muito diferente. Né? Então, esse leitor, para o Malinowski, né? Um leitor europeu, principalmente, e que muitas vezes desconhece o que é a vida nas ilhas, né? Esses lugares muito distantes deles. Então ele cria toda uma atmosfera de navegação. Né? Então a gente tem uma identificação com esse narrador que está chegando aos poucos nos bancos de areia e avistando essas ilhas, né? E se aproximando devagarinho e acompanhando, por exemplo, a pesca de tartarugas e de peixes-bois. Né? E ele já faz uma alusão às narrativas míticas do Kula, né? Essa instituição que vai constituir o principal objetivo de análise etnográfica dessa obra. Mais à frente, né, ele vai dizer: é difícil descrever as sensações de suspense e extremo interesse que o etnógrafo experimenta ao entrar pela primeira vez no distrito, que em breve será o campo de sua pesquisa. Então, esse trecho é muito importante, por quê? Porque diz do modo como, a todo momento, o pesquisador, o etnógrafo, está atento às suas sensações e aos seus próprios sentimentos e pensamentos.
né? Então, isso marca um recurso fundamental, que é a reflexividade da pesquisa. Ele vai seguir, né? Certas características do lugar imediatamente lhe saltam aos olhos, enchendo-o de esperanças e apreensões. A aparência dos nativos, seus gestos e seu tipo de comportamento podem constituir bom ou mau presságio para a esperança de uma pesquisa fácil e rápida. Prevendo a existência de muitos mistérios etnográficos ocultos sobre o aspecto trivial de tudo que vê, o etnógrafo fica à espreita de fatos sociológicos significativos. O nativo à minha frente, que parece bastante inteligente e tem um aspecto estranho, talvez seja um feiticeiro famoso. Entre esses dois grupos de homens, talvez haja uma relação de rivalidade ou vingança que poderá vir a esclarecer algum fato referente aos costumes e ao caráter dessa gente. Pelo menos eram esses os meus pensamentos quando, no mesmo dia em que cheguei a Boioa, sentei-me próximo a um grupo de nativos, observando-os cuidadosamente enquanto conversavam. Então vejam, ele cria toda uma atmosfera da chegada desse pesquisador, uma identificação com ele mesmo, que é o pesquisador chegando, né, com os medos, os receios, as sensações, as esperanças dele de encontrar fatos sociológicos, fatos que sejam significativos cientificamente, né, mas também de encontrar pessoas interessantes, como grandes feiticeiros, né, para aprender com eles, para conversar com eles. Né. E daí ele vai criando, a partir desse relato, né, um relato muito literário, né, ele vai mostrando para a gente diferentes sentidos e diferentes conceitos e princípios desse fazer teórico-metodológico da etnografia. Né? Então, essa atenção aos próprios sentimentos e pensamentos, né? Uma atenção à observação do que as pessoas fazem, as conversas, né? Essa espreita de fatos sociológicos significativos. Então, a gente sempre esperando, sempre atento, é uma atenção constante, cotidiana. Né? Então, uma esperança, ele fala disso, né? A esperança é que a pesquisa seja fácil e rápida, quando, na verdade, ela vai se revelando mais interessante pelo fato dela ser demorada, longa e complexa, difícil, né? Envolvendo, inclusive, o aprendizado de outra língua e o convívio, daí no caso dele, por anos com os interlocutores. Né? Então, vejam que interessante só esse parágrafo, né, e como ele é denso em termos do lugar em que ele está, né, e como é diferente já esse exercício dele com relação àquele que a gente leu, né, aos autores o Edward Tylor e ao James Fraser, que são esses antropólogos que não fizeram pesquisa de campo e que estão muito longe, né, daqueles que coletaram ou que registraram os dados relativos às populações que eles estavam analisando e comparando. Né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque a etnografia, o fazer etnográfico, essa convivência é algo fundamental para, na antropologia, se estabelecer uma crítica radical, muito profunda, aos pressupostos da teoria evolucionista. Né? Então, chama a atenção, né, dele, nesse início de relação com os interlocutores, a atenção às diferenças corporais e fenotípicas, ele vai fazer uma série de comentários sobre essas diferenças, né? Comentários sobre as atitudes e comportamentos femininos, né? Então, e aí já se apresenta uma questão de gênero na pesquisa, né? Então, ele, enquanto homem, né, ele tem uma observação atenta às mulheres, né? E comentários, inclusive comentários, descrições e análises, muitas vezes, que a gente chama, né, de enviesados, né, por conta dessa perspectiva masculina dele, né, que às vezes preconceituosos. A gente vai ter a oportunidade de discutir
um pouquinho isso quando a gente lê no final do curso a Marilyn Stratton, né? E daí o interesse por essa diferenciação, né, de classes sociais, né, de diferentes papéis sociais, e isso que eu já falei para vocês, da importância dessa observação já inicial que ele vai fazendo, das reverências, né, dos gestos de respeito de uma maioria com relação a algumas pessoas singulares nas comunidades, né? Então, ele vai dizer, né, a existência de classes e diferenciação social é uma das primeiras características sociológicas que chama a atenção do observador atento, né? Então, a atenção do etnógrafo é algo fundamental, né? E essa atenção não é a toda e qualquer coisa, né? É uma atenção a instituições sociais e a costumes típicos, costumes diferentes, né, com relação àqueles do próprio pesquisador, ou de outras comunidades, ou cidades, localidades da Papua Nova Guiné, no caso dele, né? Então, alguns nativos, muito frequentemente, os de melhor aparência, são tratados com o máximo respeito pelos demais. Esses chefes e pessoas de posição, por sua vez, se comportam de modo bastante diferente para com os estranhos e, com efeito, demonstram possuir maneiras excelentes no sentido pleno da palavra. Então, ele percebe, inclusive, um respeito desses chefes com relação a ele, que é um estrangeiro, né? Ou com relação às autoridades coloniais. Na presença do chefe, nenhum dos plebeus ousa permanecer em posição física mais alta que a dele, né? Precisa curvar-se ou agachar-se. De igual forma, o chefe se senta. Ninguém ousa ficar de pé. A instituição definida da chefia, a qual se demonstram tais extremos de respeito através de um cerimonial, de uma realeza rudimentar e de insígnias da posição social e autoridade, é de tal forma estranha ao temperamento das tribos melanésias que, à primeira vista, chega a transportar o etnógrafo para um mundo bem diferente. Então, se apresenta aí uma instituição fundamental, que é a instituição da chefia, e que diferencia pessoas e papéis sociais, né? Aí ele vai fazer uma série de observações sobre sexualidade e castidade, né, dos nativos, né, com relação ao comportamento e padrões sexuais. Ele vai, inclusive, depois escrever um livro chamado A Vida Sexual dos Selvagens. E daí ele vai tecer uma série de descrições, né, de como é que é o comportamento dos jovens, rapazes e moças, né, o comportamento dos solteiros em comparação ao comportamento das pessoas casadas, e também com relação a alguns rituais realizados entre jovens, moças e rapazes, né? E daí vai chamar a atenção dele uma segunda instituição, que é o casamento e a família, né, as relações matrimoniais e o sistema de parentesco, que vai se dar de uma forma matrilinear, né? Então, uma primeira questão é que, para o casamento, não existe um ato público generalizado, né? Ele vai descrever, né, dessa forma, a compra da esposa por meio da troca por uma série de presentes. Então, existe uma reciprocidade, né? Então, um homem que quer casar com uma moça, ele tem que dar uma série de presentes, né, de objetos materiais para a família. O sistema é matrilinear, né? E daí isso é muito importante. Por quê? Porque isso define o modo como se dá a descendência, então, por exemplo, com nomes, como pertencimento, a transmissão de bens, né, vai ser passada de geração em geração. A criança, né, pertence à comunidade da mãe e ao clã materno, né, e os bens e a herança são transmitidos pelo tio materno, né, pelo irmão da mãe, e não pelo pai, como é uma sociedade patrilinear. Vai chamar a atenção dele, né, isso
muito importante, e vocês vão ver isso no início da maior parte das etnografias, né? A morfologia social, a forma da comunidade, a forma da aldeia, a arquitetura das casas, né? E daí ele vai descrever dessa forma, né? Voltemos à nossa primeira visita imaginária à aldeia, se dirigindo ao leitor, né? Depois de termos observado os modos e aparência física dos nativos, a próxima coisa a fazer é darmos uma volta pela aldeia. Isso nos permite testemunhar muitos fatos que, aos olhos das pessoas bem treinadas, imediatamente revelam aspectos sociológicos mais profundos. Nas Ilhas Trobriand, entretanto, é melhor que nossas primeiras observações sejam feitas numa das grandes aldeias do interior, situada em terreno plano, uniforme e espaçoso, pois é em locais assim que as aldeias seguem seus padrões mais típicos de construção. As aldeias do litoral, localizadas em terrenos pantanosos e afloramentos de coral, a irregularidade do solo e a limitação de espaço obliteram o desenho, e essas aldeias têm, desse modo, uma aparência bastante caótica. As grandes aldeias dos distritos centrais, por outro lado, seguem todos os padrões quase geométricos. No centro da aldeia, há um grande terreno de forma circular e, ao seu redor, uma fileira de choupanas onde se armazena o inhame. Esses celeiros são construídos sobre estacas e apresentam belas fachadas decoradas. Então, algo que a gente já pode perceber logo de cara é que, para fazer esse relato, ele visitou diferentes ilhas e diferentes aldeias. Ele percebeu uma diferença entre o modo como se organizavam cada uma dessas aldeias e percebeu que existia um padrão, né, mais bem definido nas aldeias maiores. E a partir dessas aldeias maiores é que ele vai fazer essa descrição da morfologia social e da arquitetura. Tá? Então, ele vai, enquanto instituição social, né, ele vai perceber que a aldeia é uma unidade social central, né, que o exercício do poder dos chefes se inicia nas aldeias e depois se irradia para os distritos, quando eles são chefes de muito poder. A comunidade explora coletivamente as terras de cultivo, e daí ele vai fazer uma descrição longa sobre a importância da agricultura e do cultivo, né? Além disso, a aldeia, enquanto unidade social, realiza cerimônias, faz guerras, expedições comerciais e navega em frotas e canoas, né? Então, ele vai dizer da agricultura, né? Então, o nativo se dedica à lavoura metade da sua vida de trabalho, pois é na lavoura que centraliza grande parte de seus interesses e ambições. Devemos, a essas alturas, fazer uma pausa para analisar e tentar compreender sua atitude com relação a esse assunto, né? Então, ele vai dizer da importância do trabalho, né, dos valores que estão associados ao trabalho agrícola, as formas de reciprocidade, né? Como é que essa cultura, por exemplo, do inhame, ela vai ter uma elaboração estética, econômica, ela vai permitir aos chefes, né, demonstrarem o seu poder simbólico e político, ao mesmo tempo em que vai estabelecer relações de troca entre as comunidades e também vai permitir demonstrar a importância da magia de agricultura, né? Então, como é que determinados feiticeiros, determinados especialistas nas formas de magia vão ser importantes para garantir a produção e a colheita, né? E ele vai fazer uma crítica à teoria do homem econômico primitivo, que na época dele era uma teoria muito veiculada às ciências econômicas, né? Que diziam que as pessoas em outras sociedades tinham um baixo nível cultural e que produziam somente de acordo com as suas necessidades, gastando o máximo de energia que precisassem para a produção, né? Então, é uma teoria utilitarista e que não percebe, segundo Malinowski, a riqueza e complexidade das atividades de trabalho, né? Que devem ser analisadas nas dimensões políticas, estéticas, mágicas, rituais e de subsistência, né? Então, ele vai falar também, né, da importância do líder da aldeia, do chefe, como referência para os clãs totêmicos, né? Então,
Os clãs, né, enquanto unidades de descendência e de referência a um ancestral comum, né, vão organizar também boa parte do sistema político das comunidades, havendo a divisão em subclãs, né? E é muito importante entender que o chefe ele vai ser uma figura importante para as decisões, para os julgamentos, né? E ele vai se estabelecer também como uma figura moral das comunidades, né? Impondo, né, penas de castigo a determinados infratores das regras sociais, né? Então, ele é também um normatizador, né? Ele exerce um poder legal. E outra instituição que ele vai chamar a atenção nesse capítulo é a instituição da magia, né? Ele vai falar principalmente das magias relativas à lavoura, né? À vitalidade das produções, mas ele também vai falar das magias e dos encantamentos que são importantes para a cura de doenças, para a manutenção do estado de boa saúde, ou mesmo para agredir e causar morte em determinadas pessoas, né? Então, hoje era isso que eu queria demonstrar para vocês. Aí na aula que vem vai ser muito importante vocês trazerem a leitura do capítulo sobre o Kula, né, sobre as características essenciais do Kula. E daí a gente vai fazer uma discussão sobre os principais elementos dessa instituição, que vai ser a instituição de base analisada pelo Marinovsky nesse livro, Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Bom, gente, deu para pegar